Olá, seja bem-vindo. Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Hoje é terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. Vamos trazer aí notícias e informações do agronegócio, também previsão do tempo, as cotações desta terça-feira, também os assuntos que são destaque aí na economia. Hoje a gente vai trazer algumas informações relacionadas ao levantamento de safra, expectativa de safra do IBGE, também da Conab. Vamos falar sobre dados que foram divulgados ontem pela Farsul das exportações do Rio Grande do Sul. A partir de agora, então, no Destaque Rural Notícias, seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos então começar falando aqui que o presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte, da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Antônio Pitangui de Sal, ele defendeu o protagonismo da agropecuária na pauta do governo que vai ser eleito agora em outubro. Nas palavras, o presidente diz: queremos o Ministério da Agricultura como um dos principais do próximo governo. Ele falou durante a Conferência Internacional de Pecuaristas, promovido pela Associação Nacional da Pecuária Intensiva, e até falou que é necessário apertar os novos governantes. Ele falou essas palavras e disse que é fazer com que o pacote ideológico implementado pela esquerda nos últimos anos dê lugar para novos modos de gestão. O executivo destacou que atualmente a agropecuária convive com o êxodo rural, algo que já aconteceu antigamente e deve permanecer. Ele diz que com a redução do homem no campo, é necessário então focar para que os que fiquem produzam cada vez mais e também melhor. Ainda neste mesmo evento que estava participando o presidente da CNA, o presidente da ASSOCOM, que é a Associação Nacional da Pecuária Intensiva, Alberto Pessina. Ele falou e comentou em relação às exportações. Ele disse que a exportação é o principal fator de auxílio para aumentar os preços na pecuária, como, por exemplo, da carne bovina e da arroba do boi gordo. Ele fez um breve discurso, então, durante a abertura da 11ª edição da Interconf, que é a Conferência Internacional de Pecuaristas, que está acontecendo em Goiânia nesta terça-feira. Bom, agora vamos falar sobre assuntos relacionados a dados que foram divulgados ontem pela Farsul, as exportações do agronegócio que registraram quedas no mês de agosto. Para falar sobre esse assunto, nós estamos hoje recebendo um convidado, que é o Renan dos Santos. Ele é assessor de Relações Internacionais do Sistema Farsul. Renan, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Destaque Rural Notícias. Obrigado por atender nosso pedido para conversar com a gente. Boa tarde, Moisés, amigos do Destaque Rural. Agradeço pelo convite. Bom, a gente percebeu aqui, Renan, que tem alguns dados, né, que foram divulgados pela Farsul em relação às exportações do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul, né, que é um dos grandes produtores aí de vários produtos, né, agropecuários, e também tem uma importância grande aí na balança comercial, né, nas exportações do agronegócio. E a gente viu que neste mês de agosto, aí, em relação a julho, teve uma queda de alguns produtos, mas também, né, em determinados se fazer uma comparação com outros períodos, né, a gente percebe que teve um aumento aí, né, na exportação do agronegócio. Eu queria que tu explicasse para a gente um pouquinho, primeiro falar um pouco sobre esses números aí, como é que ficou a exportação do agronegócio no Rio Grande do Sul? Certo, Moisés. Em agosto de 18 agora, comparado com agosto de 17, nós temos uma queda de 10% no valor exportado e de 6,9% no volume. Ou seja, já é um valor bastante expressivo. E onde é que aconteceu essa queda? Aconteceu na soja em grãos, no óleo de soja, as carnes de frango e suína sofreram quedas muito fortes, 75% na carne de frango, quase 60% na carne suína. Temos alguns destaques positivos, sim. O arroz teve um aumento de 44% no valor exportado, chegou aí a quase 22 milhões de dólares. Os bovinos vivos também, quase 11 milhões de dólares exportados, um valor bem expressivo. Mas também outros importantes aqui, como fumo e seus produtos, e produtos florestais também em queda. Então, de maneira geral, nós temos uma queda. Agora, a comparação no nosso período acumulado. Veja bem o impacto do tabelamento do frete. De janeiro a maio, no período pré do tabelamento, nós tínhamos um acumulado de 23% de crescimento nas exportações. De janeiro a maio, de 17 versus 18. Primeiro mês
tabelamento do frete, esse acumulado que era de 23 já cai para 16, janeiro, junho. Janeiro, julho, segundo mês, esse acumulado cai para 11%. E agora, janeiro, agosto, esse acumulado está só em 7,6%. Ou seja, de 23% em 3 meses, caiu para 7,6%. A avaliação, então, que existe uma relação direta aí entre o tabelamento do frete e a queda das exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul? Com certeza, nós temos um câmbio favorável, a safra foi favorável, e esse aumento é uma incerteza, né? Porque tu não respeita as leis do mercado, lei de demanda e de oferta, então é um cenário bastante de muita incerteza, né? Aham. E em relação aos próximos meses, aí tu acha que vai voltar à normalidade? O que se pode dizer em relação a isso especificamente? Bom, nós não temos ainda uma posição do governo nesse sentido, né? Uhum. Tanto que houve agora mais um aumento desse tabelamento, que vai ter mais um impacto com certeza. Mas a expectativa nossa é de que haja bom senso, né, do governo, de que reconheça que toma uma medida que está prejudicando o agronegócio de uma maneira generalizada e que tenha bom senso de não prejudicar mais os produtores rurais, né? Certo. Em relação ao PIB, né, do agronegócio, porque as exportações elas são importantes, né, para que o PIB do agronegócio ele também, né, compõe aí muito as exportações, não só do setor, mas também do Brasil como um todo. Tu acha que isso pode impactar em que nível? Bom, ele certamente vai ter algum impacto no crescimento, né? Mas o que é muito delicado, né, esse negócio do frete. Uhum. Conforme tu mencionou um senhor anteriormente, que falou que ajuda a nivelar os preços do mercado interno, né? Certo. Das carnes. Uhum. Então é mais um fator, porque tu está deixando de exportar e o preço interno também tem queda. Uhum. Então a exportação acaba sendo uma válvula de escape que se perde com essas condições, né? Então também afeta a inflação do preço dos alimentos, e isso tem uma consequência em cadeia para a economia inteira, né? Então quer dizer, não é só o produtor que ele acaba sendo prejudicado, né, porque ele vai ter uma renda menor, mas também no caso do consumidor que vai pagar mais. Com certeza, vai ter uma inflação dos alimentos como consequência disso, e o mais triste ainda é que um dos maiores prejudicados com tudo isso é o próprio caminhoneiro autônomo, né? Que foi atrás de reivindicar melhores condições, Uhum. mas que agora vai perder volume de negócios, porque ele está se transportando menos. Então, obviamente, eles vão ter uma demanda menor pelos seus produtos, sem contar ainda a possibilidade das empresas terem frotas próprias, né? Então, é um cenário bastante delicado. Mas também, nesses dados aí, a gente percebeu que né, teve esse componente aí, que é a questão do tabelamento do frete, mas nos números gerais, no ano e também em relação ao ano passado, a exportação do agronegócio no Rio Grande do Sul está positivo. Está positivo sim. O nosso começo do ano foi espetacular, foi muito bom, as exportações foram muito boas, e ainda estamos com um saldo positivo desse começo de ano forte. Mas conforme a gente já falou um pouquinho antes, cada mês que passa que tem o tabelamento vai comendo nessa margem. Uhum. E as exportações, o acumulado está cada vez menor. A gente podia estar com um número talvez muito maior de exportação, gerando muito mais divisa, muito mais renda, muito mais dinheiro na própria economia. Entendi. Renan, para a gente finalizar aqui, o que a Farsul, o que você como técnico diz aos produtores, né, que tem aí esse trabalho de produzir para exportar o produto gaúcho, produto nacional? Qual é a palavra aí da Farsul? O que tem dito para os produtores? Que nós nos posicionamos contra o tabelamento, né? A Farsul foi contra, continua sendo contra, ações nesse sentido. E, novamente, né, infelizmente, nós contamos com o bom senso do governo, né, que volte atrás dessas medidas. Do Santos, assessor de Relações Internacionais do Sistema Farsul. Renan, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido e participar aqui do nosso Destaque Rural Notícias. Pois é, eu que agradeço, e um abraço para o pessoal aí do Destaque Rural e os ouvintes do programa. Então tá certo.
Vamos então continuar com as informações que temos aqui. Eu queria falar agora sobre a contratação de crédito agrícola no primeiro bimestre do ano safra 2018-2019, julho, agosto, que teve um crescimento, segundo dados do Ministério da Agricultura, de 45% ante igual período do ano passado. Atingiu aí 34 bilhões e 100 milhões de reais. Foram 139.155 operações nos 2 meses. Em nota, o Ministério disse que do total de recursos liberados, operações de custeio totalizaram 20,8 bilhões de reais, um aumento aí de 35%. O secretário de Política Agrícola do Ministério, Wilson Vaz de Araújo, disse que o resultado reflete expectativas do produtor rural em relação ao comportamento do mercado agrícola. Ele diz que há recursos disponíveis e os produtores recorrem ao crédito para aproveitar oportunidades de negócios. Considerando que não alteramos o limite de custeio, a maior atratividade por esses recursos foi a redução da taxa de juros, disse ele. Conforme o secretário ainda, houve um desembolso maior de recursos a taxas controladas do que taxas livres. Dentre os principais programas de financiamento, ele citou ali o programa de construção e ampliação de armazéns, que teve um aumento de 141% por conta do incentivo para implantar estruturas com capacidade de até 6 mil toneladas a taxas de juros que chegam a 5,25% ao ano. Já o programa de modernização da frota de tratores agrícolas e implementos teve um desempenho 55% superior ao da safra passada. Ele diz que o incremento já era esperado por causa das reduções das taxas. O plantio da safra 2018-2019 começou atingindo 1% da área prevista até ontem, que informou aí o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná, fazendo um levantamento semanal. Já a semeadura de milho de primeira safra avançou 11 pontos percentuais ante a semana anterior para 13% da área. Segundo o DERAL, 93% das lavouras de milho estão em germinação e 7% em desenvolvimento vegetativo. Há um ano, o plantio da soja ainda não tinha começado e a semeadura de milho tinha atingido 9%. Quanto à safra 17-18, a colheita de milho de inverno no Paraná avançou 3 pontos percentuais, segundo o DERAL. Alcançou 97% da área. Há um ano, 98% da safra estava colhida. Da safra que ainda está no campo, 11% das plantações estão numa situação boa, 49% em condições médias, 40% em condições ruins. O DERAL diz que 100% da safra está em maturação. Em relação ao trigo, avançou 1 ponto percentual ante a semana anterior para 3% de atraso, com atraso ante igual período do ano passado. Conforme o DERAL, 42% das lavouras estavam em boas condições, 36% em situação média, 42% em boas condições, 36% em situação média e 22% em condições ruins. Até ontem, 35% das plantações estavam em maturação, 41% em frutificação, 15% em floração e 9% em desenvolvimento vegetativo no trigo no Paraná, segundo os dados do DERAL. Vamos agora falar sobre a expectativa e levantamento de safra, né? Tem aqui dados que foram divulgados hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostrando que a produção brasileira de grãos deve encerrar o ciclo 2017-2018 com um total de 228,33 milhões de toneladas, que seria então a segunda maior da história do país, representando queda de 3,9%, menos 9,4 milhões de toneladas, se for comparado com o período anterior, quando atingiu um recorde de 237,67 milhões de toneladas. Também o resultado é 0,1% menor, ou 234 mil toneladas a menos, ante o levantamento anterior, que foi em agosto, quando a Conab estimou a safra 2017-2018 em 228,57 milhões de toneladas. A área ela se manteve próxima à estabilidade, teve uma ligeira alta de 1,4%, isso significa 859.800 hectares. Passou de 60,9 milhões para recorde de 61,7 milhões de hectares.
Segundo a Conab, a área só não foi maior porque teve redução na área de milho primeira e segunda safras. Em relação à safra anterior, a área de milho primeira safra reduziu de 5,48 para 5,08 milhões de hectares. A área da segunda safra reduziu 12,10 milhões para 11,56 milhões de hectares, principalmente por causa da expectativa futura de mercado. Então esses foram alguns dados da Conab, né? Agora os dados do IBGE. Foi a 8ª estimativa de 2018 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas e totalizou 225,8 milhões de toneladas, em relação à obtida no ano passado, 6,2% inferior, né, com redução aí de 14,8 milhões de toneladas. A área a ser colhida foi estimada em 61 milhões de hectares, queda de 159.800. Arroz, milho e soja representaram 92,8% da estimativa da produção, respondendo por 87% da área a ser colhida. Se for fazer uma relação com o ano anterior, teve um acréscimo de 2,6% na área da soja, reduções de 8% na área do milho, 5,8% na área de arroz. Quanto à produção, tiveram decréscimos o milho, 18,6%, 5,3% de decréscimo para o arroz e acréscimo de 1,6% para a soja. Em relação a julho, a produção caiu 0,4%, 1 milhão de toneladas a menos. Grande parte dessa queda também, segundo o IBGE, deve-se ao milho segunda safra, que teve a estimativa reduzida em 1.800.000 toneladas, queda aí de 3,2%. Também o IBGE traz alguns dados em relação às unidades da federação, né, o desempenho das unidades. O Mato Grosso é o líder na produção como o maior produtor nacional de grãos, participação de 26,6%. O Paraná é o segundo colocado, 15,8%. O Rio Grande do Sul, 14,8%, é o terceiro colocado em termos de produção nacional de grãos. Esses 3 estados, maiores produtores, eles respondem aí por 57,2% do total nacional. MML Construtora e Incorporadora invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Então agora para falar do tempo, passar aqui a previsão do tempo para a região sul, né, para começar, para amanhã, quarta-feira, dia 12 de setembro. Então a gente vê ali no mapa, né, que tem uma área ainda na parte leste ali da região, e ainda pegando só Paraná e Santa Catarina, que tem previsão de chuva. No restante ali da região a gente vê tempo bom. A umidade que vem do mar deixa o tempo chuvoso no leste de Santa Catarina e litoral do Paraná. Demais áreas do leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina tem céu nublado e chuvisco, sol e tempo seco nas demais áreas da região sul do país. Vamos agora à região centro-oeste. A gente vê então que amanhã, quarta, dia 12, previsão de que pode ter chuva na parte norte lá, né, da região. O sol brilha forte e faz calor no centro-oeste do Brasil. As nuvens aumentam no decorrer do dia e ocorrem pancadas de chuva acompanhadas de raios a partir da tarde. O tempo fica firme nas demais áreas, onde a umidade do ar fica muito baixa à tarde. Essa então é a previsão do tempo para a região também centro-oeste. Hora das cotações agora. Então vamos lá, as cotações de hoje, terça-feira, dia 11 de setembro de 2018, a gente começa sempre pelo farelo de soja, a tonelada em Ponta Grossa, R$ 1.440, mesmo valor da tonelada do farelo de soja em Paranaguá. Aí temos a saca da soja em Passo Fundo, R$ 87,50, em Paranaguá, R$ 95,00, em Rio Grande, R$ 93,00, em Rondonópolis, R$ 79,00. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 43,50. A saca do milho em Ponta Grossa, R$ 39,00. Rondonópolis, R$ 30,50. A tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850,00. Tem a tonelada do trigo em Dourados por R$ 1.030. Cotação de R$ 1.000 a tonelada do trigo em Cascavel. E em Carazinho, R$ 850,00. Aí temos a saca do arroz em casca, em Pelotas, R$ 44,70. Em Cachoeira do Sul, R$ 45,05 e em Jaraguá, R$ 45,00. Temos também o feijão carioca em Ponta Grossa, o valor da saca R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria e também em Lagoa Vermelha, o mesmo valor, R$ 120,00. Vamos agora ao boi gordo. Em Barretos, a arroba R$ 147,00.
No Rio Grande do Sul, o quilo R$ 4,40. E a arroba em Tocantins, do boi gordo, R$ 137. Tem também o suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,17 o quilo. E o suíno vivo, valor médio no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,84 o quilo. E para finalizar, o frango vivo. No Rio Grande do Sul, o valor do quilo R$ 3,00 e o frango vivo em São Paulo, o valor do quilo R$ 3,20. Agora as informações de economia. Para começar, então, passando as informações de economia, o IBGE divulgou hoje dados da produção industrial. E os dados mostram um recuo em 8 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE de junho para julho deste ano. Esse é o período que está sendo analisado aqui. As maiores quedas foram observadas em Goiás, que caiu 2,1%, 1,3% no Paraná, 1,1% de queda em São Paulo e 1% de queda na produção industrial de junho para julho em Minas Gerais. Também teve queda acima da média nacional, os estados do Mato Grosso 0,9%, Rio de Janeiro 0,3%. Também teve recuos observados no Ceará e em Pernambuco, ambos de 0,2%. As quedas da média nacional foram de 0,2%. Por outro lado, tiveram crescimento as produções do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pará, Amazonas, Santa Catarina e Bahia. No Espírito Santo, 5,8%, 4,6% no Rio Grande do Sul, 2,7% no Pará, 2,5% no Amazonas, 1,9% de crescimento em Santa Catarina e 1,1% na Bahia. E aí tem a região Nordeste, que ela é avaliada em conjunto, ela teve uma alta aí de 0,5%. Então são os dados divulgados hoje pelo IBGE da produção industrial brasileira. Também tem dados que foram divulgados, que é o indicador Serasa Experian das vendas no comércio varejista no país. Os dados mostram um crescimento de 0,9% em agosto, comparando com o desempenho registrado em julho. Em comparação a um ano atrás, agosto de 2017, teve incremento, subiu 7,9%. No acumulado do ano também tem alta de 6,7% em relação ao período equivalente do ano passado. O segmento de veículos, motos e peças, 3,4% ante julho, sustentou a alta de agosto, segundo os dados da Serasa Experian. Foi beneficiado aí pela expansão do crédito nesse segmento, segundo dizem os analistas. Também a recuperação do setor de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas. A entidade lembra que o movimento ocorre depois dos efeitos inflacionários temporários da paralisação dos caminhoneiros em maio terem sido superados. Teve também altas nos negócios de setores de móveis, eletroeletrônicos, informática, combustíveis, lubrificantes, material de construção. Apenas o segmento de tecidos, vestuário, calçados e acessórios teve retração aí que foi de 1,9%. Hoje foi divulgado também outro dado que é a inflação do aluguel, o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, a primeira prévia de setembro, registrou a inflação de 0,79%. Esse resultado é superior ao da prévia de agosto, quando tinha 0,7%. Também tem outro dado que foi divulgado hoje, é que os alimentos voltaram a pressionar para baixo a variação de preços medidos pelo indicador IPE de inflação por faixa de renda para as famílias de renda muito baixa, que registraram deflação em agosto de 0,12%. Esse resultado foi 2 vezes maior que a deflação apresentada nas famílias de renda mais alta, que foi de 0,06%. Desta vez também a inflação foi impactada pela queda de 1% no preço do gás de cozinha. Também tem a ver com a questão da economia, a questão das eleições que está impactando aí as decisões e também tem a ver com o futuro econômico, as eleições. E hoje tem uma nova pesquisa Ibope de intenção de votos para presidente que está prevista para ser divulgada daqui a pouco às 19 horas, 7 horas da noite. 2.002 eleitores de todo o território nacional responderam um questionário que é de 5 até 11 de setembro, então até hoje. A pesquisa deve refletir eventuais efeitos do ataque sofrido por Jair Bolsonaro entre os eleitores e é aguardada com ansiedade pelo mercado. Até porque, o mercado, eu vou acessar aqui para ver como é que ficou o mercado nesta terça-feira, porque no início do pregão hoje, estava com uma queda bastante expressiva. E eu estou vendo aqui que
o Ibovespa, o índice Ibovespa caiu mais de 2%, 2,3%. Então, assim, os negócios no mercado brasileiro, mais uma vez, segundo dizem os analistas, foi influenciado pelas expectativas em relação às eleições presidenciais. Os investidores hoje repercutiram a pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje, que não mostrou enfraquecimento da esquerda, conforme era esperado após o atentado sofrido por Jair Bolsonaro. É o que avaliam aí os analistas, né, ao fazer essa análise aí do mercado financeiro e do resultado da Bolsa de Valores. O mercado já está aguardando então o Ibope, como eu falei hoje. E aí o benchmark da Bolsa Brasileira fechou com forte queda de 2,33% a 74.656 pontos. Em relação ao dólar, o dólar subiu, o dólar comercial hoje fechou cotado a R$ 4,15, R$ 4,1542 na venda, subiu 1,48% o dólar comercial hoje. E o dólar com vencimento em outubro, ou seja, o dólar futuro, também registrou ganhos hoje de 1,6%, cotado a R$ 4,15, R$ 4,159. E para fechar então as informações de economia e as informações do Destaque Rural Notícias de hoje, só quero falar um pouco do calendário, né, econômico aí da semana, que antes eu falei sobre as vendas no varejo, só que esse dado que eu trouxe é da Serasa Experian, né? Mas nessa semana nós vamos ter também, na quinta-feira, dados relacionados ao varejo, que é do IBGE. Então, a gente vai ter esses dados aí nessa semana, que vai ser divulgado, e esse é o dado anual que se relaciona ao mês de julho, né? Esse dado que eu falei antes é da Serasa Experian e é relacionado ao mês de agosto. E na semana que vem, no calendário econômico, também tem duas informações importantes, que é a definição da taxa básica de juros, né, mais uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e a gente também vai ter outro dado importante para a economia, que é o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação. Bom, com essas informações, ficamos por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, agradecendo a sua audiência. Lembrando que nós agora começamos mais cedo, às 17 horas, às 5 horas da tarde, né, o Destaque Rural Notícias, mas você pode assistir a qualquer momento nas redes sociais, né, essa programação gravada ao vivo. Você pode participar deixando seu comentário também, fique à vontade, pode fazer perguntas. Você pode mandar vídeos também, você sabia, através do WhatsApp. Grave aí o seu vídeo, a sua pergunta, a sua sugestão. Você pode mandar para o número 549-9116-9140. E para finalizar, te convidar para amanhã, depois do Destaque Rural Notícias, que vai ao ar às 17 horas, a partir das 19 horas, nós vamos ter um debate ao vivo. Nós vamos debater sobre a questão dos agrotóxicos. Convidamos dois especialistas que cada um vai colocar o seu ponto de vista e trazer informações técnicas sobre o uso de defensivos agrícolas ou agrotóxicos amanhã, então, na programação da Destaque Rural. Então, muito obrigado aí pela sua audiência. Voltamos amanhã com mais um Destaque Rural Notícias. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.